Esperar um pouquinho. Quem mais chegou aí? O Antônio Francisco, Marcos Pedro, Alvair, boa noite para vocês. A gravação foi iniciada. Boa noite, querido. A gravação foi iniciada. Então, já vamos... sejam bem-vindos à nossa terceira semana de aula. O tempo passa rápido, velho. Hoje já é dia 17 de março. E o assunto da aula de hoje não podia ser outro, é regressão linear simples. Então, o que a gente viu na aula passada, que foi sobre números índices, vocês devem estar lembrados, trata-se de uma introdução para a econometria, né? Porque o número índice é, na verdade, um assunto de estatística econômica, né? Mas como a gente pode precisar deles aqui em econometria, então é colocado o número índice lá, logo no começo, como um suporte, né, uma base. Eu queria saber, antes de começar o assunto da aula de hoje, se você tentou fazer os exercícios da aula passada, teve dúvida, quer fazer alguma pergunta. Professor, Oi, Isabel. o exercício, acho que é o 6, eu vou dar uma olhadinha aqui, eu não consegui fazer. Um minutinho, acho que é o 6 ou é o 7? Um Tá minuto. bom, dá uma olhada aí. Enquanto isso, eu vou abrir aqui o arquivo da aula passada também. 10/3/2021. Números índices. Eu já vou compartilhar a tela com vocês já já. Só um minuto. Eu acho que é um 7, não é? É ele mesmo, professor. Eu não consegui fazer, nem tenho muita ideia de como começar. Tá. Eu vou compartilhar a tela aqui então, e aí a gente vai falar sobre esse exercício. Peraí. Obrigada. De nada. Tá aqui, ó, o 7. Considere a série abaixo com o número índice do IPCA. Determine o poder aquisitivo do real em cada um dos meses, admitindo que em janeiro de 2003 a moeda tinha realmente esse valor quanto ao poder aquisitivo. Sugestão. Olha que bacana, tem uma sugestão. Divida uma unidade monetária por cada índice e multiplique o resultado pelo número índice de janeiro de 2003. Olha só que bacana. Então, vamos pegar isso aqui, copiar e vamos jogar tudo isso para um Excel. Aí, vou aumentar um pouquinho para facilitar para você, né? E agora vamos voltar aqui no Word, espera aí. Tá. Que tem aqui a dica. Eu vou botar aqui do meu lado. Você pode ler aí no seu material se você quiser. Está dizendo assim: divida 1 por cada índice e multiplique o resultado pelo número índice de janeiro de 2003. Então, veja só. Eu vou fazer aqui igual a 1 dividido pelo índice. Ponto. Pelo índice de janeiro de 2003, que é esse aqui, e eu vou colocar um F4, porque todos vão ter que multiplicar por ele, certo? Então, o resultado aqui deu 1, que significa que em
janeiro de 2003, o poder aquisitivo da moeda era real e igual a 1, ok? R$1 valia R$1, que é aí que começou a história, né? Agora vamos ver como foi essa perda ao longo do ano de 2003. Eu vou só arrastar para baixo. Olha o que aconteceu. No final do ano de 2003, o real valia, R$1 valia 94 centavos. É claro que esse 94 centavos é em relação ao que ele valia em janeiro, né? Então, o que você, trocando em miúdos, o que você conseguiria comprar em dezembro de 94 com R$1, você compraria em janeiro com 94 centavos. Deu para entender? Eu sim, professor. Muito obrigada. Não por isso. Então, a perda aqui foi de 6 centavos, né? 6 centavos, em relação a R$1, que é o valor original, é de 6%. Então, a perda do poder aquisitivo real da moeda no ano de 2003 foi de 6%. Tá? A gente pode colocar isso aqui. Deixa eu ver. Lá no... Cadê? Tá aqui, ó. O sétimo. Tem gabarito no final disso aqui ou não? Professor, eu não vi, não. Acho que não tem. Não, isso é um absurdo. Fala sério, né, Isabela? Dá uma chicotadinha. Eu até procurei no site, mas não achei, não. Ai, ai. Isso ninguém merece. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, depois desse sétimo aqui, eu vou colocar a solução dele. Você quer ver, ó? Peraí. Eu vou escrever isso com letra azul. Solução. Tá? Poder aquisitivo no período foi de 6%. Bom, Perfeito. fechado? Deixa eu ver aqui. É isso aí. Acho que estava mais difícil enunciado do que o exercício, né? A solução não era tão cabulosa assim, mas Acho que estava beleza. enunciado mais difícil. Depois eu vou subir esse arquivo para a aba arquivos de vocês, tá bom? Eu não sei se eu consigo fazer isso agora. Espera aí. Já consigo. Aba arquivos, material de aula. Senão eu esqueço, meu medo é esquecer. Vou excluir esse arquivo que eu botei na semana passada. E agora, cadê ele aqui? Vou subir o arquivo de novo com o exercício resolvido. Está feito. Beleza, Isabela? Eu tenho certeza que a dúvida não era só sua, era de muitos outros colegas aí. Então, Beleza. valeu Obrigada. por você ter perguntado, tá bem? Muito obrigada. Não por isso. Olha só, deixa eu abrir aqui o outro documento de Word. E aqui está o documento referente à aula de hoje. O assunto é regressão linear simples. Eu botei o número 1 ali, porque tem outra aula sobre o mesmo assunto, tá?
Ou seja, a gente não esgota esse assunto hoje. Vamos começar? Boa noite, Ali e boa noite, Felipe Rahal, que escreveram aí no chat. Ali, tá correta essa pronúncia? Ali? Ou seria Ali? Espera aí. Eu vou ligar o microfone. Ah, meu Deus. Tá ruim. Vamos lá, todo mundo. Regressão linear simples. Deixa eu só esperar a resposta do Ali, senão eu fico... Alguma coisa que está piscando, não sei o que é. Alguma atividade aqui. Ali, não se preocupe, velho, não precisa pegar o microfone, não. Não quero te dar trabalho aí. É só uma curiosidade. Professor, desculpa aí a demora. Fala aí, velho. Pô, professor, 10 anos me dando aula, não sabe? Então, tá vendo só? Eu tô ficando velho, né, cara? Não, mas você sempre falou certo, professor. É Ali. Você sempre falou certo. Beleza, aí sim. Grande abraço, velho. Tamo junto. Bora lá, então. Ó. Grande parte da análise econométrica começa com a seguinte premissa. Y e X são duas variáveis que representam alguma população. E estamos interessados em explicar Y em termos de X, ou em estudar como Y varia com as variações de X. Alguns exemplos. Y é a produção de soja e X é a quantidade de fertilizantes. Y é o salário e X representa os anos de educação. Y é a taxa de criminalidade em uma comunidade e X é o número de policiais. Cara, isso é infindável, a quantidade de exemplos que eu poderia dar nesse sentido, né? Por exemplo, a quantidade, Y é a quantidade demandada, X é o preço. Y é a produção, X é o insumo, força de trabalho. E por aí vai. Então, quer dizer, seja dentro da economia ou fora da economia, são inúmeros exemplos que a gente pode imaginar fazendo o Y como função de X. Né? E isso é lugar comum até dentro da matemática quando você estuda a função do primeiro grau, correto? Ao construir um modelo que explicará Y em termos de X, defrontamos-nos com três questões. Primeiro, como nunca há uma relação exata entre duas variáveis, como consideraremos outros fatores que afetam Y? Segundo, qual é a relação funcional entre X e Y? Terceiro, como poderemos estar certos de que estamos capturando uma relação ceteris paribus entre X e Y? Bom, vou comentar essas três questões, tá? Rapidamente. A primeira questão. Como não há uma relação exata, como consideraremos os outros fatores que afetam Y? Isso nós vamos aprender a fazer hoje, tá certo? E você tem que levar em consideração sempre que existem, vou repetir aqui, ó, sempre, que existem outros fatores que não foram considerados no modelo e que afetam Y. Eu dei o exemplo aqui do Y ser a quantidade demandada e X o preço do produto. Mas tem outros fatores que afetam Y, por exemplo, a renda do consumidor ou o preço dos produtos substitutos. E eu poderia fazer o mesmo em relação a cada um dos exemplos que foram citados aqui. Então, desnecessário estender o assunto. Existem outros elementos que afetam Y e que não são considerados no modelo. Como nós vamos tratar esses outros elementos? É o que nós vamos aprender já.
Segundo, qual a relação funcional entre x e y? Duas hipóteses para responder essa pergunta. Primeiro, existe uma teoria que já estabeleceu qual é a relação funcional. Existe um referencial teórico que já fez isso. Segundo, se não ocorre o primeiro, segundo, estudos anteriores mostraram que existe uma relação funcional propícia para esse estudo. Então, resumindo, duas hipóteses. Ou tem a teoria, ou tem estudos anteriores. Se não tem nenhum nem outro, então, vamos testar. É tentativa e erro. Entendeu? Você testa uma relação funcional e verifica se ela é apropriada ou não pelos resultados. Tá bom? Terceiro, como podemos estar certos de que estamos capturando uma relação ceteris paribus entre y e x? Vocês já devem ter ouvido essa expressão ceteris paribus antes. E aqui, nesse contexto, o ceteris paribus, ele está querendo dizer o seguinte, ó. Quando eu faço a relação de y para x, existem outras variáveis que não estão sendo consideradas no modelo e que também afetam y. Mas eu quero saber qual a relação de x com y. Ceteris paribus, ou seja, isolando do resto tudo que afeta y, ou seja, considerando todo o resto constante, qual é o impacto da mudança de x no resultado de y? É isso que ele está perguntando. Como que eu posso garantir que eu estou capturando isso? Isso também será respondido pela econometria de acordo com o método dos mínimos quadrados ordinários que a gente vai aprender hoje. Tá bom? Então, continue comigo. Podemos resolver essas ambiguidades escrevendo uma relação, ou melhor, uma equação que relaciona x a y. Uma equação simples é essa. Y igual a beta 0 mais beta 1 vezes x mais 1. Beta 0, presta atenção, beta 0, essa é uma relação que a gente vai usar direto aqui, tá? Beta 0 e beta 1 são parâmetros desconhecidos. E o método dos mínimos quadrados ordinários que a gente vai aprender hoje, começar a aprender hoje, serve para eu descobrir o valor do beta 0 e do beta 1. X e y são variáveis. Então, cuidado para não fazer confusão. Beta 0 e beta 1 são constantes, são parâmetros, são números, tá? Que o método dos mínimos quadrados ordinários vai permitir que a gente obtenha para cada conjunto de valores de x e y. X e y são variáveis. E o que é aquele U que aparece no final? Aquele U é um termo de erro, também chamado de erro aleatório ou termo residual. Ele representa todos os outros fatores que afetam y e que não estão sendo considerados no modelo. Tá? Então, ele dá exatamente a dimensão do erro do modelo. Porque o modelo seria só isso, né? Y igual a beta 0 mais beta 1 vezes x. Mas não é só x que afeta y. Então, eu tenho que acrescentar esse termo de erro aqui para abarcar todos os outros fatores que afetam y e que não estão sendo considerados, tá bem? Então, isso já resolve a primeira pergunta. Ó. Como consideramos os outros fatores que afetam y? No termo de erro, ou no termo residual. Simples assim. A equação acima, que supostamente é válida para a população de interesse, define um modelo de regressão linear simples, quando relacionadas
por essa expressão, y é chamado de variável dependente ou explicada, e x de variável independente ou explicativa. Tem várias formas de chamar, de nomenclaturas para x e y, entendeu? Eu costumo tratar y como variável dependente e x como variável explicativa. Eu costumo usar essa notação. Mas, como você viu aí, tem outras formas de denotar isso, tá? O termo U é o termo de erro ou perturbação, também chamado de termo aleatório ou resíduo, e representa os outros fatores além de x que afetam y. Uma análise de regressão simples trata efetivamente todos os fatores além de x que afetam y como não observados. A equação de regressão também trata da relação funcional entre y e x. Aqui a função é linear, né? A relação funcional está aí, está linear. Se outros fatores em U são mantidos fixos, de modo que a variação em U é zero, então x tem um efeito linear sobre y, ou seja, ΔY é beta1 vezes ΔX. Significa que esse beta1 aqui, ele vai me dar qual é a variação em y provocada pela variação de uma unidade em x. Vou repetir para você. O beta1 me dá exatamente o resultado da variação do y para uma variação de uma unidade em x. Por que eu estou dizendo isso? Porque se ΔX for 1, 1 vezes beta1 dá beta1. E beta1 igual a ΔY, ou seja, a variação de y. Então, repetindo para você, o beta1 me dá a variação de y provocada pela variação de uma unidade de x. Bem? Simples assim. Assim, olha só, a função de regressão é uma função linear de x. A linearidade significa que o aumento de uma unidade em x faz com que o valor esperado de y varie segundo a magnitude beta1. Exatamente o que eu acabei de explicar. Mas César, uma dúvida. Felipe, eu sou o Celso, o professor César é outro. É o César Leite, eu sou o Celso Ribeiro. Você pode perguntar. Desculpa, Celso. A gente estava com eco aí no seu, mas pode falar. Então, esse beta1 que você mencionou, na segunda equação, seria o mesmo número que o beta1 da primeira? Positivo. Positivo. Exatamente. É o mesmo beta1. Sim, senhor. Ah, tá, entendi. Porque eu fiquei na dúvida nisso. Você falou que, apesar de eles serem números, né, eles são, apesar de eles serem betas, né, 1, eles são números fixos, né? Então, sim. São parâmetros. Ó, eu vou tentar explicar de outra forma, tá? Tá. Suponha que aqui é y1. O que tem? Y1. E que aqui é x1. Tá bem? Agora suponha que aqui é y2 e aqui é x2. Aqui são dois valores diferentes da mesma variável. Tá? Para x igual a x1, o y vale y1. Para x igual a x2, o y vale y2. É um valor diferente. Tudo bem? Sim, tudo. Beleza. Considere que o erro aqui é o 1 e o erro dessa aqui é o 2. Ops, o 2. O erro varia. Certo? Enfim. Agora,
Agora, imagine que eu vou fazer, vou escrever assim, para não perder tempo com esse subscrito, tá bem? Mas, se for o caso, depois eu arrumo, tá bom? Vou fazer y2 menos y1, tá claro? Sim, y2 menos y1. Ora, esse menos esse é tudo isso menos tudo isso, correto ou não? correto. Então, bora lá. É tudo isso aqui, vou copiar e colar. Menos tudo isso aqui. Vou colar. Só que é menos tudo, né? Então, aqui vai ser menos também. E aqui vai ser menos também. Beleza? Uhum. Legal. Agora, eu vou fazer isso aqui. Eu vou botar no subscrito, porque ficou feio, né? Tá tudo bonitinho lá com subscrito, só esse cara aqui que não, né? Então, eu vou botar ainda no Times New Roman, que aí fica belezinho. Olha que bonitinho. Você concorda comigo que y2 menos y1 é o delta y, ou seja, a variação do y? Sim, sim. Boa. Agora, vamos voltar para o lado de cá. Quanto é beta 0 menos beta 0? 0. 0. Aí eu fiquei aqui com beta 1 que multiplica x2 menos beta 1 que multiplica x1. Então, isso daqui eu posso escrever como Ctrl+C, Ctrl+V, beta 1 que multiplica x2 menos x1. Concorda? Sim. Felipe? E aí eu vou também botar no subscrito aqui para ficar bem bonitinho. Então, ó, esse aqui já morreu, esse aqui já morreu, esse aqui já... Não, esse aqui não. Esse aqui já morreu, já morreu. O que sobrou aqui? Sobrou y2 menos y1, certo? Desculpa, u2 menos 2 u1. menos 1. Sim. Tá. Vou escrever aqui, ó. Mais o 2 menos o 1. Tá bem? Uhum. Eu vou até exagerar no meu cuidado aqui, ó. Vou botar esse símbolo aqui que está mais bonitinho do que o outro. Olha que capricho, hein? Muito bem. Vou copiar isso aqui e colar aqui embaixo. Obviamente, x2 menos x1 é delta x. Sim, claro. Certo? Então, vou botar ali delta x. Ó. Copiar. Aqui no lugar de x2 menos x1, vou colocar delta x. Tem um pontinho aqui de vezes. y2 menos y1 seria... Não, desculpa. É muito ruim esse negócio aqui. Inserir símbolo. Eu quero um delta. Aí, ó. É delta U. Uhum. Boa. y2 menos y1 é delta U. Muito bem. O que ele está dizendo aqui para mim? Ó? Delta U é igual a 0. Delta U igual a 0. Aí você chega nessa equação. Exatamente. Então, olha só. Mas delta U, vou escrever aqui, ó. Delta U é igual a 0. Logo, vírgula, 2 pontos, perdão. Ctrl+C, Ctrl+V. Delta Y é beta 1 vezes delta X. E aqui você vê que esse beta 1 é esse beta 1 que está aqui. Beleza, Felipe? Não, beleza. O microfone estava desligado, desculpa.
Sem problema. Eu vou fazer isso aqui, eu vou copiar isso aqui, vou colar ali embaixo, Uhum. porque assim fica na ordem direitinho, né? Aí eu posso tirar daqui e apagar esses números aqui. Pronto. E aí eu posso... Pronto. Aí ficou belezinha, porque aí ficou tudo, como é que se diz? Deduzido, né? Provado. Beleza? Podemos prosseguir? Sim, sim. Valeu. Assim, a função de regressão é uma função linear de x. A linearidade significa que o aumento de uma unidade em x faz com que o valor esperado em y varie segundo a magnitude beta1, conforme está na expressão aqui acima, e que eu já comentei também. Aí tem um exemplo aqui, produção de soja e fertilizantes. Suponha que a produção de soja seja determinada pelo seguinte modelo. E aí temos o Felipe Maximiano chegando aí e dando boa noite para a gente. Boa noite, Felipe. Olha só o modelo, ó. Produção igual beta 0 mais beta 1 vezes fertilizante mais U, que é o termo de erro. Então, as variáveis são produção e fertilizante. Quando eu variar o fertilizante, vai variar a produção. De modo que, eu vou grudar aqui, se eu conseguir. Espera aí. Grudei. De modo que Y é a produção e X é o fertilizante. O pesquisador agrícola está interessado no efeito dos fertilizantes sobre a produção, mantendo os outros fatores fixos. Esse efeito é dado por beta 1. O termo U contém fatores como qualidade da terra, da semente, chuva e etc. O coeficiente beta1 mede o efeito dos fertilizantes sobre a produção, mantendo os outros fatores fixos. Então, isso resolve a nossa outra pergunta aqui, que eu não lembro se era a segunda ou a terceira. Terceira, ó. Como podemos estar certos de que estamos capturando uma relação ceteris paribus entre x e y? Por meio dessa expressão, você chega numa função desse tipo aqui, cujo beta1 lhe informa a variação em y provocada pela variação de uma unidade em x, com todos os outros fatores mantidos fixos, que é onde eu botei o ΔU igual a zero. Se o ΔU igual a zero, quer dizer, não houve variação, né, de outros fatores. Então, é a relação ceteris paribus, é a terceira pergunta lá. E a segunda pergunta é qual a relação funcional? Eu já respondi para você, ou é a teoria, ou é estudos anteriores, ou você joga para uma linear e testa. Se não der bom no linear, você pode testar outras que a gente vai aprender mais para frente. Vamos agora fazer algumas considerações sobre o termo de erro U. Primeiro, o valor médio do termo de erro é zero. Ou seja, na equação de regressão haverá tantos erros positivos quanto negativos, de forma que a sua média será sempre nula. Assim, podemos escrever E de U igual a zero. O que é esse E? É valor esperado. O valor esperado de uma variável é sempre a sua média. E a média dos termos de erro é zero sempre. Vou repetir para você, a média dos termos de erro é zero sempre. O que quer dizer que haverá tantos erros positivos quantos negativos, de forma que a soma dos erros é zero. Porque você já deve saber que média é a soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos que você somou.
Para a média dar zero, isso só vai acontecer se a soma dos elementos for zero. Portanto, a soma de todos os erros é zero sempre. Isso faz com que a média dos termos de erro seja zero, e isso faz com que o valor esperado do termo de erro, consequentemente, seja zero. Além disso, devemos enfatizar que o valor de U não depende de X, ou seja, U é independente de X. Isso é fundamental para todas as considerações que a gente vai fazer daqui para frente e que nas quais a econometria se pauta. A econometria vai ter, turma, o método dos mínimos quadrados ordinários vai ter uma porção de premissas, uma porção de bases nas quais ele se finca. E entre essas bases estão essas duas coisas que a gente acabou de falar. A soma dos erros é zero, ou o valor esperado do erro é zero, e o termo de erro não depende de X. Ele não varia com X, ele é independente de X. Tá bem? Ufa! Falei demais. Querem fazer alguma pergunta aqui ou fazer alguma colocação? Ou ainda está muito verde ainda para vocês? Acho que aí dá tranquilo, professor. Bacana. Me respondam uma coisa. Alguém já falou para vocês que econometria é difícil? Já. Já. Sim. Ai, boa. Mas também já me falaram muito bem, professor. Meu irmão é economista, fez a tese de mestrado dele assim, na base da econometria. Professor, todos os meus amigos que fazem economia, até quem não é da PUC, falam que econometria é a pior matéria. Já tô preocupada e nem começou. Ai. E eu tô preocupada e nem economia eu estudo. Ô, Gláucia, se você não estuda economia, o que você está fazendo aqui? Eu sou da turma de ciências atuariais. Uau! Que bacana! E você quis fazer essa disciplina, você está fazendo essa disciplina porque você quis. Sim. É isso? Você não é obrigado a fazer. Não, mas vamos sentir na pele. Aí eu dou valor. Aí eu dou valor. É difícil? Então, manda aí. É aí que é legal. Ai. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Econometria não é difícil. O Felipe Carvalho Real falou. Já todo mundo fala que é difícil. O Felipe Lopes falou, coitada da Gláucia. Coitada não, a Gláucia vai tirar de letra, meu velho. Por que coitada? Para com isso. Entendeu? A sem Gláucia vai... sem depressão. Enfim. Não tem isso não. Que essa seria uma das minhas últimas optativas para fazer econometria, né? Não sei, uma das últimas opções, né? Então, fica a critério. Olha o Ali aí, ó. Já ouvi falar que não importa a matéria, tudo fica fácil com o Celso. Boatos. Ai, não sei se eu agradeço você pelo comentário. Acho que sim, né, Ali? Agradecer, já foi meu aluno em outras disciplinas, então você tem experiência aí para falar. Espero que esteja falando de coração. E Professor. que você não, desculpa, Glaucia, você não precisa ouvir falar, você já foi meu aluno, então você tem experiência para falar. Diga, Glaucia. Depois desse comentário, eu acho que te mandaram uma grande responsabilidade de triturar e deixar tudo mais fácil pra gente, hein? Ai.
A Isabela, é isso aí, Felipe Carvalho Reihal, a Isabela e o Ali estão ouvindo aí da gente, de mim, né? Pode rir, eu prefiro, eu gosto assim, pode ir, não tem problema. E, Glaucia, obrigado pelo seu comentário. Eu sempre trago isso como responsabilidade, sempre, porque as minhas matérias eu sei que são áridas, eu dou Economia e Matemática 1 e 2, e dou Econometria 1, 2 e 3, então eu sei que eu sempre trago essa responsabilidade no meu trabalho. O Daniel está falando aqui, ó, fazer a matéria ser mais acessível, como você faz, deveria ser um objetivo constante de todos os professores de exatas, professor. Olha, eu vou me eximir, Daniel, você me perdoe, eu vou me eximir de tecer comentários sobre outros professores, eu acho que isso é antiético, tá bem? Eu posso tecer comentários sobre o meu trabalho. Agradeço a sua intervenção aí no chat, né? Entendo que você tem suas razões dentro do que você está falando, mas não vamos aqui criar polêmicas também, porque é desnecessário, tá bem? O Felipe disse, mas isso é real, todas as matérias que eu tive contigo foram bem mais fáceis, por isso escolhi Econometria com você. Obrigado, Felipe Lopes. É uma honra saber disso. Saiba que eu fico lisonjeado com suas palavras também, tá bom? Agradeço profundamente. E eu fiz uma pausa, porque a gente vai começar a falar do método dos mínimos quadrados ordinários e tal, e eu queria antes saber como que vocês estão sentindo na disciplina, qual seria a sua expectativa, porque pinta-se às vezes a econometria, perdão, mais difícil do que ela de fato é, né? Então, eu acho que se você tiver a responsabilidade de assistir às aulas, de acompanhar os exercícios, de resolver os exercícios que forem disponibilizados para vocês, vocês vão ver que não tem nada de difícil. Porque o grosso do trabalho, o trabalho braçal, a máquina faz. O que a gente vai ter que aprender aqui é fazer as interpretações, né? E aí as análises e interpretações. E nesse sentido eu espero dar o suporte suficiente para vocês entenderem tudo isso, tá bom? Então, bola para frente e não vamos ficar imaginando que, vai ser não. Com o professor Celso, você já sabe. Vamos lá, turminha. Estimativa dos mínimos quadrados ordinários, vamos entrar nesse método que vai ser usado por todo o curso por vocês. Trataremos agora da importante questão de como estimar os parâmetros β0 e β1 da equação de regressão linear. Isso eu falei lá no começo, né, do y igual a β0 mais β1 vezes x, que o β0 e β1 são os parâmetros que a gente calcula por meio do método dos mínimos quadrados ordinários, tá? X e y são variáveis. Para tanto, necessitamos de uma amostra da população. Vamos considerar x1, xy, y, com i variando de 1 até n, ou seja, são n pares de valores de x e y, tá bem? Aqui tem um espaço que não deveria ter. Então, vamos considerar os pares de valores x e y como uma amostra aleatória de tamanho n da população. E aí podemos escrever yi igual a β0 mais β1 vezes xi mais o i. Esse i é o contador de elementos, né? São n elementos. Lá no exemplo anterior eu chamei de x1, x2, y1, y2. Você já viu como é que funciona isso, né? Essa equação aqui eu chamei de equação 1. Como exemplo, xi poderia ser a renda anual, yi a poupança anual para a família I durante um determinado ano. Se coletarmos 15 famílias,
dados de 15 famílias, então N igual a 15. Um gráfico de tal conjunto de dados é mostrado abaixo, juntamente com a função de regressão populacional, nesse caso fictícia. Então, veja. Aqui eu tenho no eixo horizontal a renda e no eixo vertical a poupança. Cada ponto que tem aí é um valor real, é um par de valores de renda e poupança, certo? São 15 famílias que entraram na amostra, então são 15 pontos que tem nessa imagem. Vamos conferir? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15 pontos que tem aqui. Note que tem uns pontos que estão abaixo do eixo X, que significa poupança negativa, né? A família que tinha essa renda aqui, que foi pesquisada, tinha uma poupança negativa, ou seja, estava tirando o dinheiro da poupança. Outra família aqui também apresentou esse comportamento, embora uma família com uma renda semelhante tenha mostrado possibilidade de haver poupança positiva. Então, os pontos representam os dados reais, tá bem? Com esses dados reais, eu vou imaginar que existe uma reta, que é essa que apareceu aqui, que é a reta de regressão, que é o que eu quero descobrir. Tá bem? Essa reta de regressão aqui, ela relaciona a poupança com a renda. Com os dados reais obtidos das 15 famílias, eu devo ser capaz de calcular um beta 0 e um beta 1 que correspondem a essa reta e mais. Digo mais para você, essa reta é a melhor reta que relaciona as duas variáveis em questão, renda e poupança. Não é uma reta qualquer, é a melhor reta. Você pode perguntar para mim alguma coisa aqui. Eu estou dizendo que é a melhor reta. O que você me perguntaria? Por quê? Boa. Isabela? Por quê? Eu ia perguntar, mas deixei para outra pessoa. O Avaí foi mais rápido que você. Foi. Pensei sozinho na pergunta, professor. Tá bem. Parabéns, Avaí. A pergunta, a melhor pergunta aqui no caso seria: o que lhe garante que essa reta é a melhor? Baseado em que você afirma que essa reta é a melhor? Ok? Então, a resposta para isso a gente vai ver agora ao longo dos próximos parágrafos, mas eu já posso adiantar para você o seguinte, ó. Você está vendo que aqui tem a reta e que o ponto que representa a informação real está aqui em cima e outro está aqui embaixo. Ou seja, eu tenho um erro negativo aqui e um erro positivo aqui. Ou, se você quiser considerar o contrário, também não faz a menor diferença. Tem um erro positivo aqui e um erro negativo aqui. Então, nenhum dos pontos, nenhum dos 15 está na reta. Concorda? Nenhum dos 15. Cada ponto tem um erro em relação à reta. Ou a reta tem um erro em relação ao ponto. Certo ou não? Então, o que me garante que isso é a melhor reta são duas coisas. Primeiro, a soma dos erros é zero. Segundo, não basta que a soma dos erros seja zero para eu dizer que essa reta é a melhor. Você pode imaginar uma reta perpendicular a essa, que teriam erros gigantescos, cuja soma também poderia ser zero. Certo? Então, não é o fato da soma dos erros ser zero que me garante que a reta é a melhor. Mas,
Se a reta é a melhor, então a soma dos erros é zero. Não sei se você acompanhou o raciocínio. Isso é lógica. É um encadeamento de argumentação chamado de se então. Tá? Que diz o seguinte: se a reta é melhor, então a soma dos erros é zero. E o contrário não é verdadeiro. Se a soma dos erros é zero, então a reta é melhor. Não, eu não falei isso. Né? O que eu estou dizendo é, não estou enrolando você, não. Estou ensinando um pouquinho de lógica para você. Se a reta é a melhor, então a soma dos erros é zero. Ponto. Mas isso não basta. E qual é a segunda condição? Eu falei que tinha duas condições. A segunda condição é: o quadrado dos erros é um mínimo. Vou repetir. O quadrado dos erros é um mínimo. E por que eu estou falando em quadrado dos erros? Porque, veja bem, eu tenho erro negativo e erro positivo, certo? Se eu somar todos dá zero. Agora, imagine que eu pego todos os erros e elevo ao quadrado. Então, os erros que eram negativos elevados ao quadrado ficam positivos. Os erros que já eram positivos elevados ao quadrado continuam positivos. Então, quando eu tenho o quadrado dos erros, eu só tenho número positivo. E a soma desses números positivos jamais vai poder ser zero, certo ou não? Na melhor reta, essa soma dá o valor mínimo. Qualquer outra reta vai me dar uma soma dos quadrados dos erros maior do que essa que é a melhor reta. Tá bem? Portanto, a chave para descobrir o beta 0 e o beta 1 é justamente isso. É minimizar a função do quadrado dos erros. Se eu conseguir estabelecer uma função que meça o quadrado dos erros, basta eu minimizar essa função. Ao minimizar essa função, eu vou encontrar o beta 0 e o beta 1 que me interessam. Ou seja, em outras palavras, que me permitem construir a melhor reta. Foi muito confuso? Assim, foi muito de sopetão? Professor, eu me perdi no final. A chave para descobrir a soma do beta 0 e beta 1 é minimizar o quê Não. que eu perdi? A chave para descobrir o valor do beta 0 e do beta 1 é minimizar a soma dos quadrados dos erros. Obrigada. Mas como que eu vou minimizar a soma dos quadrados dos erros? É isso que nós vamos fazer aqui. Acompanhe comigo. Como se pode ver na figura acima, os pontos do gráfico indicam os valores reais das variáveis, mas a reta de regressão não necessariamente intercepta esses pontos. Assim, o valor de y dado pela reta tem uma diferença em relação ao y real. Essa diferença é indicada pelo termo de erro U. Na figura a seguir, podemos ver uma representação de uma equação de regressão com a indicação do yi real e do yi estimado pela equação, que será indicado por y chapéu. Então, isso é uma nova notação que nós vamos ter que empregar, pelo menos por enquanto, que é o y chapéu. O que é o y chapéu? É o y estimado pela equação de regressão. Então, veja só. Olha para essa expressão aqui. Y chapéu é igual a beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu vezes o x. O x não tem chapéu. Observe, por gentileza, que essa expressão não tem o termo de erro. Essa expressão é a equação da reta. Quando eu coloco o termo de erro, o y que vem ali é o y real.
Vou repetir. O y chapéu, a equação do y chapéu é a equação da reta. Não tem termo de erro na reta. Se é o resultado da reta que está aqui, ou acrescentar o erro, eu chego no y real, que é o y sem chapéu. Portanto, o erro é o y sem chapéu menos o y chapéu. Olha lá. Aqui é a equação da reta, que é o y chapéu. Aqui é um y escolhido aqui, que é real. Aqui é o y da reta. A diferença entre o y real e o y da reta é o erro, ou resíduo. Tá bem? O y real é tudo isso aqui, essa altura aqui, ó. O y da reta é essa altura aqui. A diferença entre um e outro é o erro, ou resíduo. Então, o resíduo é a diferença entre o y real e o y chapéu. Portanto, quando o ponto está acima da reta, o resíduo é positivo. Quando está abaixo, o resíduo é negativo. Vejamos aqui. Termo de erro. Ó, vamos ler tudo, não vou pular. O objetivo da estimação pelo método dos mínimos quadrados é o de obter a estimativa dos parâmetros beta1 e beta2, não são, é beta0 e beta1, desculpa. Ah, é que aqui está beta1 e beta2, mas não, eu já troquei para beta0 e beta1. Então é beta0 e beta1. Com base numa amostra de valores XY, de modo que os erros ou resíduos sejam mínimos. Da equação 1, que é aquela equação original com o termo de erro, temos que o erro é y menos beta0 menos beta1 vezes x. Mas beta0 menos beta1, mas em vez de zero, imagine que aqui é mais. Beta0 mais beta1 vezes x é o y chapéu. Portanto, eu posso trocar isso pelo y chapéu. Ou seja, trocando em miúdos, o termo de erro... Deixa eu converter esse negócio aqui. Consigo? O termo de erro é a diferença entre o y real e o y da reta. O y da reta é chamado aqui de y chapéu. Como já vimos, a média dos erros é zero. O que quer dizer que a soma dos erros é zero. Para que os erros sejam mínimos, então, é necessário que a soma dos quadrados dos erros seja o mínimo. Para que os erros sejam mínimos, é necessário que o somatório dos quadrados dos erros, está aqui, seja o mínimo. O termo que aparece ali é SQR. SQR quer dizer soma dos quadrados dos resíduos. O resíduo está aqui, ó. É YI menos Y chapéu I. Ou YI menos beta0 menos beta1 vezes XI. Tanto faz eu pegar isso ou isso. Então, soma dos quadrados dos resíduos, soma dos U ao quadrado. Ou seja, é a soma dos Y menos Y chapéu ao quadrado. Eu quero que essa expressão seja o mínimo, portanto, eu tenho que minimizar essa expressão aqui. Deixa eu converter ela aqui. Aqui, ó. Quadrados dos erros. Aqui eu botei o Y chapéu, ó. Tá? Beta Y chapéu eu troquei por esse cara aqui, ó. Beta0 mais beta1 vezes x. Aqui, beta0 mais beta1 vezes xi. Bom, tirei Y chapéu, botei o resultado dele. Eu tenho que minimizar isso aqui. Ora, esse menos eu posso tirar o parênteses e botar menos nos dois, né? Tá claro? Eu tenho que minimizar esse quadrado.
Alguém faz alguma ideia de como que eu posso fazer para minimizar aquele quadrado? Observe o seguinte. Você está vendo que aqui tem um somatório? Como eu estou tratando com uma amostra da população, ou seja, com diversos resultados para X e para Y, nesse contexto aqui vai aparecer somatório de Y e somatório de X. Para minha amostra, eu conheço a soma dos Y e a soma dos X. Tá bem? Para o conjunto de dados que eu tenho. Eu conheço a soma do Y e a soma do X. Quem que eu não conheço aqui? É o beta 0 e o beta 1. Ok? Então, eles são as minhas incógnitas aqui. Isso significa que minimizar essa expressão significa encontrar o beta 0 e o beta 1 que tornam essa expressão um valor mínimo. Você lembra lá da economia matemática, como é que você fazia para maximizar ou minimizar uma função? Vamos ver quem lembra aí. Isso foi estudado em Ecomat 1 e em Ecomat 2. Alguém lembra? Deriva igual a zero, Celso? Deriva igual a zero. Muito obrigado, Alan. Professor, Diga, Glaucio. eu não escutei a pergunta. O que o senhor disse? Vou repetir a pergunta. Eu perguntei assim, ó. Quem se lembra lá da disciplina de Economia Matemática 1 e Economia Matemática 2, como que a gente fazia para maximizar ou minimizar uma função qualquer? Uma função qualquer? É. Ah, é deriva. Deriva igual a zero. Igual a zero. Exatamente. Como eu quero minimizar isso para beta 0 e para beta 1, ou seja, eu quero encontrar o beta 0 e o beta 1 que tornam essa função mínima, então o que eu tenho que fazer é derivar em relação a beta 0 igualar a zero, derivar em relação a beta 1 igualar a zero. Se você fizer isso, você resolve o problema. Entendeu? Tá vendo aqui, ó? Essa minimização pode ser obtida fazendo-se a derivada parcial da expressão acima em relação a beta 0 e a beta 1, igualando essas derivadas a zero. Assim, omitindo o índice I apenas por comodidade, temos a derivada do SQR em relação a beta 0. Vamos lá. Você vai ter que lembrar da derivada da função, aqui, ó, olha para cá. Y igual a U elevado a N. Por que ele muda sem eu falar para ele mudar? Mas o cara é muito chato, não é? Fala sério. Esse U é uma função de X, não é o termo de erro. Isso aqui é lá do eu vou até vou tirar, não vou botar U, vou botar V. Não atrapalhar, entendeu? Vou botar tudo aqui, você quer ver, ó, em times, vai ficar bacana. Y igual a V elevado a N. Nesse caso, Y' é igual a N vezes V elevado a quanto? Menos 1 vezes... N menos 1. Isso aí, Glaucia. Vezes V'. Tá bom? Então, essa é a fórmula. Eu vou só tirar do negrito aqui, ó.
fórmula de derivada, só que isso aqui é derivada ordinária, né? Nós vamos fazer aqui uma derivada parcial, mas não tem importância porque eu vou usar a mesma fórmula, tá bem? Então vamos lá. Você está vendo essa expressão aqui? Eu vou derivar ela em relação a beta zero, tá? Então, tomba o 2, que é o n, ó, tomba o n, tombou o 2. Lá vai ficar o somatório de tudo aquilo lá elevado a n menos 1, portanto, elevado a 1, vezes o y'. O y' é a derivada dessa expressão aqui em relação a beta zero. E a derivada dessa expressão em relação a beta zero é menos 1, porque o parâmetro do beta zero é menos 1. Tá aqui, ó. Deu para entender? Quer perguntar? O que eu fiz foi essa fórmula aqui. Então, eu tinha um V elevado a N. E a derivada de V elevado a N tomba o N, vezes V elevado a N menos 1, vezes V'. V' é a base da potência, portanto, é essa base aqui, ó. É o V', tá? Quer dizer, V' é a derivada da base da potência, né? A derivada disso aqui. Então, tomba o 2, tirei o 2 aqui fora, ó. Vezes isso aqui elevado a 2 menos 1, porque diminui 1 do expoente, logo o expoente fica 1, que eu posso omitir, vezes a derivada disso aqui em relação a beta zero, é uma derivada parcial, em relação a beta zero, portanto, menos 1. Boa. Agora, e a derivada em relação a beta 1? Cuidado, hein? O beta 1 está multiplicando o x. Então, vai ficar um pouquinho diferente. Vai tombar o 2 do mesmo jeito. Vai ficar vezes isso aqui elevado a 1. Aqui, ó. Elevado a 1. Vezes a derivada disso aqui em relação a beta 1. Nesse caso, o x é uma constante. Porque eu estou derivando em relação a beta 1. Tudo que é beta 1, beleza, o que não é beta 1 é constante. Portanto, o resultado da derivada aqui fica menos x1. Aqui, ó. Menos xi, né? Como eu omiti o i, fica menos x apenas. Tá bem? Quem gosta de cálculo, olha só. Quem estava com saudade de derivada, hein? Fala sério. Faz tempo que eu vim, professor. Faço ideia, nossa. Mas você está mandando bem, estou gostando de ver. Obrigada. Olha, de 3 segue-se. Vamos lá. Eu peguei essa expressão aqui, deixa eu converter. Deixa eu converter essa também. Essa expressão aqui está igualada a zero, certo ou não? Observe que o 2 não multiplica tudo isso aqui. Então, eu posso passar o 2 dividindo para lá. Porque ele está multiplicando tudo. E 0 dividido por 2 dá 0. Correto ou não? Então, dessa expressão em 3, eu ainda não passei o 2, olha o que eu fiz. Eu distribuí esse somatório aqui. Isso, na verdade, eu deixei o menos 1 lá, né? Tudo vezes menos 1. Eu distribuí o somatório. Vamos ver como que eu distribuí o somatório, turma? Ó, somatório de y, somatório de beta zero. Quantas vezes eu vou somar o beta zero? N vezes. Porque tem N pares de valores. Eu tenho que somar tudo. Então, beta zero vai ser somado N vezes. Portanto, N vezes beta zero. E aqui, beta 1 vezes x, o x eu tenho somatório, beta 1 não. Então, vai ficar beta 1 somatório de x. Aqui, ó. Vezes menos 1. Essa parte aqui eu concordo com você que é um tanto quanto estranha.
fazer esse somatório ser distribuído ali dentro do parênteses, né? Eu poderia ter multiplicado tudo por -1 antes, se eu quisesse, mas isso não faz diferença. Olha só o que aconteceu aqui. Eu acho que eu deixei assim, porque tanto o 2 quanto o -1 passam dividindo 0, que dá 0, ou seja, some tudo. Vai ficar só isso aqui, deixa eu converter. Vai ficar só isso aqui igual a 0, ó. Só essa expressão aqui igual a 0, que está aqui, ó. Somatório de y menos n, beta 0, menos beta 1, somatório de x. Isso daqui é igual a 0. Na verdade, olha só, eu já passei tudo isso aqui para lá, ficou tudo positivo aqui. Somatório de y igual a n, beta 0, mais beta 1 vezes somatório de x. Veja se você entendeu essa passagem ou se ficou esquisito, você quer perguntar. Ô, professor. Diga, Roy. É n beta 0, porque, como você falou, você vai somar o beta 0 n vezes. Número dado de vezes, que no caso é n, certo? Exatamente. Porque esse beta 0 seria sempre o mesmo valor, então... Sim. Aí por isso que é n vezes. Mas por que não tem a somatória do beta 1? É isso que eu não entendi. Então, o beta 1, você olha para mim, Tô olhando. E pensa no seguinte, você vai ter que abstrair. Se você não entender, depois eu escrevo, entendeu? Mas eu acho que dá para entender só abstraindo. Vai ficar beta 1 vezes x1, somado com beta 1 vezes x2, somado com beta 1 vezes x3, somado com beta 1 vezes x4, e assim por diante até beta 1 vezes xn, que é a soma dos produtos. Tá claro ou não? Tá claro. Ora, beta 1 vezes x1, mais beta 1 vezes x2, mais beta 1 vezes x3, mais etc., mais beta 1 vezes xn, bota o beta 1 em evidência. Fatora pelo fator comum. Beta 1 que multiplica tá quem? x1 mais x2, mais x3, mais etc., mais xn. Portanto, é beta 1 vezes o somatório de x. Tá bom, entendi. Beleza? Pegadinha, né? Bom, dessa expressão aqui, turma, eu isolei o beta 0. Tá claro ou não? É que eu fiz uma passagem já direto aqui, né? Se você quiser, eu posso fazer duas passagens aqui, ó. Copiar. Então, deixa eu fora aqui, né? Colar. Assim. Pega esse cara aqui, passa para cá. E aí de mais fica menos. Certo? Não? Menos, e esse cara fica lá. Daí eu isolo beta 0, vai ficar somatório de y menos beta 1 somatório de x sobre n, é o que está ali. Beleza? Eu cheguei numa expressão para o beta 0. Essa expressão tem um problema. Será que eu consigo aumentar o tamanho disso? Isso aqui. Onde tem o tamanho aqui? Consegui. Aumentei um pouquinho só. Essa expressão aqui, turma, ela é maravilhosa. E ela é ótima para nós. Só que ela tem um problema. Qual é o problema que ela tem? Eu preciso saber qual o valor do beta 1 antes de calcular o beta 0. Entendeu? Sem o valor de beta 1, eu não consigo obter o resultado para o beta 0. Esse é um problema. Mas não tem problema, na verdade, porque nós temos outra equação aqui para resolver. Aqui nós vamos fazer a derivada parcial em relação ao beta 1 igualar a zero. Na verdade, a gente já fez a derivada parcial, a gente vai só resolver essa expressão aqui, ó. Bora lá?
De 4 segue-se que vamos, como é que se diz? Distribuir o somatório aqui dentro. Ó. Vai ficar somatório de y, cadê? Ah, não, primeiro eu multipliquei o x lá dentro, olha só. Vai ficar menos xy, menos mais beta 0 vezes x, mais beta 1 vezes x ao quadrado. Tá vendo? Beta 0 vezes x, mais beta 1 vezes x ao quadrado, menos xy. Ah, esse, quando multiplica esse, fica positivo. Esse, quando multiplica esse, fica positivo. Então, beta 0x, mais beta 1 x ao quadrado, mais, ou melhor, menos xy. Aqui, ó, igual a 0. E agora é só distribuir o somatório. Vai ficar somatório de x aqui, somatório de x ao quadrado aqui, e somatório de xy aqui. Simples assim. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo do zero, ou seja, vai sumir. Eu isolei o somatório de xy aqui, ou seja, passei isso para cá. Somatório de xy igual a beta 0, somatório de x, mais beta 1, somatório de x ao quadrado. Tá vendo? Daí, olha o que foi feito aqui. Quem me ajuda aqui? O que eu... Ah, eu troquei o beta 0. Olha só. Peraí, deu zero aqui. Eu achei que ia caber ali, mas não estou vendo. Deixa assim, então. Eu troquei o beta 0 pela expressão dele, ó. Que está aqui em cima. Então, no lugar do beta 0, eu botei isso aqui, ó. Tá vendo? O resto da expressão ficou igual. Tá claro? Observe que, ao fazer isso, nessa expressão aqui, eu só tenho beta 1. E o meu trabalho agora é a álgebra, isolar o beta 1. Eu vou conseguir isolar o beta 1 e obter uma expressão para beta 1 que não depende de beta 0. Simples assim. Tá? Mas primeiro eu vou ter que fazer a distributiva desse somatório de x aqui. Ó. Vai ficar somatório de y vezes somatório de x, menos beta 1 vezes somatório de x vezes somatório de x. E somatório de x vezes somatório de x é somatório de x entre parênteses ao quadrado. É o que está aqui, ó. Aí eu tirei o MMC, né? Tudo sobre n. Então o n vai aparecer multiplicando o n beta 1 somatório de x ao quadrado. Está aqui, ó. Beta 1 vezes n vezes somatório de x ao quadrado. Observe que eu quero isolar o beta 1. Né? Então, primeiro vamos tirar esse n para cá. Tirei para lá. E botei o beta 1 em evidência aqui. Beta 1 que multiplica n somatório de x ao quadrado menos o somatório de x elevado ao quadrado. Agora morreu tudo. Tudo isso aqui passa dividindo. Eu tenho a expressão do beta 1. Maravilhosa aqui, ó. Expressão do beta 1. Vamos colocar isso em azul. E aqui a expressão do beta 0 também, ó. Vou colocar em azul. Então, observe com atenção aqui comigo. O beta 1 é n, somatório de xy, menos somatório de x vezes somatório de y, dividido por n, somatório do x ao quadrado, menos o somatório de x elevado ao quadrado. Somatório de x, somatório de x ao quadrado, somatório de y, somatório de xy, tudo eu posso ter fácil com uma tabela de valores de xy. Fácil. Ou seja, com esses resultados aqui, n é a quantidade de dados. Você concorda, então, que com esses resultados aqui que eu tenho fácil, é só uma questão de fazer conta e obter o beta 1.
Entendeu? E aí, depois de obter o beta 1, o que eu faço? Jogo o beta 1 aqui, junto com o somatório de x, o somatório de y e o n, e obtenho o beta 0. E quando eu obtenho o beta 0 e o beta 1, o que acontece? Eu tenho a equação de regressão. Aqui, ó. A equação de regressão, beta 0 e beta 1. Turma, matemática é uma mágica. Parece mágica. E você deve entender agora que essa reta que eu obtive por meio desse procedimento é a melhor reta que se ajusta aos pontos que estão aqui. Como que eu garanto que é a melhor? Porque eu fiz o somatório dos quadrados dos erros ser um mínimo. E como que você fez o somatório dos quadrados dos erros ser um mínimo? Usando cálculo, derivada parcial. Fiz a derivada parcial em relação ao beta 0, igualei a 0. A derivada parcial em relação ao beta 1, igualei a 0 e resolvi. Portanto, eu minimizei a expressão. Logo, o que acontece aqui, o beta 0 e o beta 1 que eu calculei são os melhores possíveis. São aqueles que me dão a melhor equação de regressão que se ajusta a um conjunto de dados quaisquer. Perdão. E agora, só um minuto, Alan, eu já vou concluir. E agora você entende por que um método se chama método dos mínimos quadrados ordinários. Na verdade, eu minimizei os quadrados dos erros. Por isso, ele é um método dos mínimos quadrados. Pode falar, Alan. O valor do erro é relativo à distância à reta perpendicular a x ou perpendicular à própria reta? Perpendicular à própria reta. Por que aí no desenho está perpendicular a x? Não, desculpa. O erro é em relação ao x. Eu estava pensando naquela outra reta perpendicular aqui que eu imaginei. O erro é a distância do y até a reta paralelo ao y, ou perpendicular ao x, tanto faz. É como está aqui na ilustração mesmo. Ok, Ana? Ok, certo. Alan? Certinho, Celso. Beleza. Pensei que você estava falando de outra coisa. Bom, aqui as equações 5 e 6, que são essa e essa, definem, pelo método dos mínimos quadrados ordinários, também chamado de MMQO, o cálculo dos parâmetros da regressão y igual a beta 0 mais beta 1 vezes x. O coeficiente beta 1 também pode ser dado por essa expressão. Essa é uma expressão alternativa. Para achar o beta 1, a gente não vai usar ela. A gente vai usar essa daqui, que simplesmente é a covariância amostral entre x e y dividido pela variância amostral de x. Uma implicação imediata dessa relação é que, se x e y são positivamente correlacionados na amostra, beta 1 será positivo. E se forem negativamente correlacionados, beta 1 será negativo. Turminha, eu já estou atravessando o horário do intervalo. Vamos parar para descansar a mente, principalmente, né? Porque eu sei que foi pesado esse primeiro momento aqui da aula. Ufa, disse o Felipe. Nós temos... eu preciso tranquilizar você. Nós temos duas equações prontas para o beta 0 e para o beta 1. Nós só vamos utilizar essa equação. Tá bom? Deixa eu só ver um negócio aqui. Tem propriedades e tem um exercício. Você tem calculadora HP12C? Sim. Boa. Sim. Boa. Se você Sim. tem... Boa, Glaucio.
Pegue-a. Nós vamos usá-la depois do intervalo, tá bom? Para fazer o exercício. Então, já deixe ela aí à mão, tá legal? Beleza, turma? Vamos parar para o intervalo agora aqui. Eu vou parar a gravação. Depois vocês me lembram de iniciar a nova gravação.